Graça e paz, meu irmão, minha irmã, trazendo mais um vídeo sobre a nossa confissão de fé, a providência divina. Essa aqui é a segunda parte que a gente está trazendo agora. Então, venha comigo em Salmos, 76:10, que diz assim: Pois até a ira há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges, né? E daí a gente vê bem aqui, ó. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinge. Ou seja, por mais que, né, até os animais louvam a Deus, né? Em Gênesis 50, versículo 20, diz assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Essa aqui é a história de José, do Egito, né, que ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos pensaram fazer mal na vida dele, e o mal que tentaram fazer na vida dele foi um tão bem para ele, né, que Deus fez para ele, e se tornou governador do Egito e futuramente salvando o pai dele e os irmãos dele da fome, né? Isaías 10, versículos 6, 7 e 12 diz assim: Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordem para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. A ira de Deus não. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado, né? Ela, porém, assim não pensa o seu coração, não entende assim. Antes intenta contigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra nos montes Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Salmo 50, versículo 1: Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensava que eu era teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à vista. 1 João 2,16 diz assim: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Deus é muito sábio, justo e gracioso. Muitas vezes deixa os seus próprios filhos entregues a várias tentações e às corrupções e à corrupção, né, de seus próprios corações por algum tempo, para castigá-lo por antigos pecados ou para mostrar-lhe o poder oculto da corrupção e do dolo em seu coração, a fim de que se humilhem para levá-lo a uma dependência mais instante e mais próxima de Deus, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões do pecado e para outros propósitos propósito justo e santo. Então, assim, muitas vezes nós passamos por situações assim, que nós caímos em tentação, que acontecem essas coisas, é Deus que provê até que a gente caia nisso e depois amanhã a gente vê a vida nojenta, a situação difícil que a gente passou e deu tanto valor, né? As coisas da carne, as coisas do mundo, é tudo concupiscência, é tudo pecado para Deus. Então, quando essas coisas do mundo se assentam em nosso coração, acham uma morada em nosso coração,
nós se tornamos o quê? Escravo do pecado e fazendo tudo à vontade do inimigo e não à vontade de Deus, né? E Deus permite essas coisas para que nós sejamos curados, sejamos castigados, para que nós damos valor no futuro, o que Deus tem feito para nós e cada um, né? Então, por isso, tudo que sobrevém aos eleitos acontece por designação divina, para a glória de Deus e o bem de seus filhos. Segundo a Crônica 32, 25, 26 e 31 diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios de que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós pagamos caro para isso, né? Deus coloca em nosso coração para nós fazer aquilo. E nós, como Ezequias, que não fez, o castigo virá sobre aquela pessoa, né? Ezequias, né? Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Então, humilha-te, peça perdão a Deus, que Deus é misericordioso para nos perdoar, né? Contudo, quanto os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 9, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui é Paulo, né? Quando ele recebeu o espinho na carne, todos nós sabemos dessa passagem, e ele pediu a Jesus que Jesus tirasse esse espinho na carne dele. E Jesus disse: não vou tirar, né? E fez com que ele entendesse que aquele espinho não era para ele se exaltar, né, crescer, e sempre ele lembrasse que ele era apenas um servo, né? E na fraqueza dele, o poder de Jesus se aperfeiçoava cada vez mais nele. Então, na nossa fraqueza é que nós somos mais fortes na fé. Romano 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quanto aos perversos e ímpios, Deus, como reto juiz, os cegas e endurece em razão dos pecados. Ele não apenas lhe nega a sua graça, pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e transformados no coração. Às vezes, ele também lhes retira os dons que já possuem e os expõe a situações que se tornam ocasiões de pecado por causa da corrupção e outras palavras. Ele os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás, de maneira que eles vêm e se endurecer mesmo sob aquela circunstância que Deus emprega para abrandamento de outras pessoas. Então aqui, quando essas pessoas endurecem cada vez mais o coração, é Deus que endurece o coração dele. Assim a gente pode lembrar do rei do Egito, né? Faraó. Deus endureceu o coração dele mais. Ele já era por natureza ruim, né? E Deus
endureceu mais o coração dele. Essas pessoas aqui, eles já são do mal. E Deus entrega eles ao poder de Satanás para que seja castigado ainda mais ainda, né? Romanos 1, 24, 26, 28 diz: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui a gente vê assim o que Paulo fala, né? Que as mulheres mudaram o jeito, o homem mudou, né? Assim, o que a gente vê hoje? Casais do mesmo sexo se casando, formando família, que não tem como formar família. Duas pessoas do mesmo sexo não formam família, não cria, né? Então aqui, a Bíblia já dizia isso há muito tempo, né? Tá na Bíblia isso aí, que as mulheres mudarão e os homens mudarão. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, diz varão entrando no outro varão, né? Então, assim, coisa que a gente está vendo hoje, né? Romano 11, 7, 8 diz: Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aqui as pessoas, como Paulo foi o apóstolo dos gentios, para Deus hoje não existe o judeu e o gentio, são todos iguais, não tem separação, né? Deuteronômio 29, 4 diz assim: Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Quando Deus endurece o coração das pessoas, as pessoas não vão ouvir, não vão entender, porque Deus não deu entendimento para eles, né? Mateus 12, 3 diz assim: Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até os que têm, lhe será tirado. Ou seja, aqueles que têm bastante e dão em bastante, mais terão. E aqueles que não têm e cainha, não quer dar, até o que eles não têm, o próprio deles serão tirados, né? Deuteronômio 2:30 diz assim: Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecerá o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Isso aqui é a pessoa, o rei que não deixou o povo de Israel passar por sua terra, e depois o rei Davi entrou em guerra contra eles, né? Segunda Rei 8, 12, 13 diz: Então dizes a Azael: Por que choram o meu senhor? Ele respondeu: Por sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Deitará fogos às suas fortalezas, matará a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael, pois que o teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Salmo 81, 11, 12 diz assim: Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu assim. Deixei-os andar nas teimosias do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Deus permite.
2 Tessalonicenses 2:10, 12 diz assim: contudo o engano de injustiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de ser julgado todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Êxodo 8:15, 32 diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Isaías 6, 9, 10 diz assim: não disse ele, vai e dize, então disse ele, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vedes, mas não percebais, tornai insensível o coração deste povo, endurecer-lhe os ouvidos e fechar-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Os perdidos, Deus proíbe, Deus não dá entendimento às pessoas, né? 1 Pedro 2, 7 e 8, para vós outros, portanto, os que credes e a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Este veio a ser o principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A providência de Deus se estende a todas as criaturas em geral, mas acima de tudo, cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. 1 Timóteo 4,10 diz assim: ora, e para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Amós 9:8, 9 diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus está contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isaías, tá muito grande esse áudio, esse vídeo já, né? Então vamos deixar para a próxima, porque senão fica muito grande, fica chato de ouvir. Que a gente continue numa próxima, então. E que Deus nos abençoe, nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu gostei, né? Se inscreva no canal e será uma benção. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.